Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos iniciar mais um dia na presença do nosso Deus, consagrando ao Senhor esse sábado, agradecendo ao Senhor pela graça dEle, pelas misericórdias dEle, ter nos alcançado durante toda essa semana de vitória, de bênção, essa semana que o Senhor derramou poder e graça sobre cada um de nós, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pela palavra dEle, pelas misericórdias dEle, pela graça dEle, ter se estendido e se derramado de uma forma tão intensa em nossas vidas. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração nesse sábado está no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 14 a 16, que diz assim: Então mandou Faraó chamar José e o fizera sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Quero falar a respeito dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são bem melhores do que os seus. A Bíblia relata que Deus tinha sonhos para ser executados na terra, e ele escolheu José para que esses sonhos fossem projetados e que esses sonhos fossem concretizados. Você que está aqui me ouvindo nesse dia de hoje, saiba que existem sonhos de Deus na sua vida que são projetados através de você e precisam ser concretizados através de você. Mas tudo tem um processo e nem sempre o sonhador suporta o processo. A Bíblia fala que José era na época o irmão caçula, né, um menorzinho, embora tivesse o Benjamim depois, mas filho da mulher amada do seu pai. E a Bíblia relata que ele vai levar mantimento para os seus irmãos. E quando ele leva mantimento para os seus irmãos, ele já tinha muitos sonhos e já tinha contado esses sonhos para o seu pai, contava esses sonhos para os seus irmãos, e ninguém compreendia, até mesmo a sua família não compreendia e falava: Porventura pode eu, tua mãe, teus irmãos, curvar-se diante de ti em adoração? Que negócio é esse, José? E chega um momento na vida de José que ele é levado cativo para o Egito. Seus irmãos preparam uma emboscada para ele, quando ele vai levar comida, levar mantimento, saber notícia deles, como é que eles estavam, amando o seu pai. E naquele momento lança ele numa cova e ficam sentados ali tentando, discutindo para ver o que eles iriam fazer. E na mesma hora ali que eles estão discutindo o que fazer, passa uma caravana de mercadores e eles vendem o seu irmão como escravo, e ele é levado para o Egito e passa a ser servo na casa de Potifar. Começa ali um processo na vida de José por causa dos sonhos de Deus. Nem sempre passar por dificuldade quer dizer pecado. Muitas pessoas imaginam que o crente não pode passar por luta, por dificuldade. Muitas pessoas imaginam que tudo tem que ser perfeito, mas não é assim. Deus tinha um sonho de salvar a humanidade. E Deus escolheu o seu Filho Jesus para que esses sonhos fossem sonhados e concretizados aqui na terra. Jesus passou pela crucificação. E aí, talvez você esteja em uma situação que você não deseja passar por nada, mas você quer os sonhos de Deus. Quer viver os sonhos de Deus. E viver os sonhos de Deus diz respeito a passar por dificuldade. Voltando à história de José, a Bíblia relata que José foi para a casa de Potifar, no Egito. Lá ele foi acusado injustamente de assédio sexual. E
ter assediado a esposa de Potifar, sabendo que ele não tinha feito nada. A mulher era uma mulher tomada por espíritos imundos e pelo espírito da sedução, e pelo fato de não ter conseguido levar José ao pecado, por ser muito jovem, ele fugiu ali naquele momento. Então ela acusou José de que José tinha a assediado, e Potifar lança José no cárcere interior. Passou mais ou menos 2 anos José no cárcere, e lá, pelo bom comportamento, hoje chamado fé inabalável. Você está passando por luta? Você tem que ter uma fé inabalável. Você está no cárcere? Eu não vou falar do poço, eu não vou falar da caminhada lá de Canaã até o Egito, arrastado. Não quero falar disso. Eu quero falar do cárcere. Você está no cárcere? Você precisa manter a fé. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele manteve a fé. E Deus fez leão jejuar. Quando você mantém a fé no cárcere, mesmo no cárcere, Deus te honra no teu pior estado. Não importa como você está, Deus estará contigo. Passou-se 2 anos mais ou menos, José preso no cárcere, e lá ele é colocado como chefe da guarda ali. Mesmo ali ele foi honrado por Deus. E a Bíblia fala que também foi lançado no mesmo cárcere, e estava sob o domínio de José, o padeiro e o copeiro. E o padeiro e o copeiro tiveram sonhos. E contaram os sonhos para José, e José ali trouxe a interpretação dos sonhos dele, porque esse era o sonho de Deus na vida de José, ser usado por Deus na terra e ser um canal de bênção para as outras pessoas. Às vezes você não entende porque você está passando por luta. É para você ser um canal de bênção na vida das pessoas. Às vezes você não compreende por que Deus permite algumas situações na sua vida. Você é um sonhador. Você é um sonhador. Por mais que o diabo ele se levante contra a sua vida, usando circunstâncias, usando pessoas, usando enfermidade, usando área financeira, enfim, para tentar te fazer parar de sonhar, você não vai parar de sonhar. Porque os sonhos que você tem não são seus, são sonhos de Deus. E os sonhos de Deus sempre serão melhores que os seus. José interpreta o sonho do padeiro e ele fala: olha, você vai ser pendurado no madeiro. E o copeiro, você vai voltar para o palácio. Quando você estiver lá, lembra de mim. Só que ele foi e ele não lembrou de José. Passou um bom tempo, o copeiro servindo ao rei foi restituído ao seu posto anterior, ao seu lugar anterior. E era para ele lembrar de José, mas ele não lembrou de José. A princípio, ele não se lembrou de José. Às vezes você fica chateado porque você faz o bem para alguém e a pessoa não lembra do bem que você fez. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Não faça as coisas já no interesse de receber em troca. José foi paciente. Aprenda a ser paciente também. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. José falou para ele: lembra de mim? Lembra de mim quando voltar lá para o palácio? Você lembra de mim? Fala de mim para o rei, por favor. Ou seja, da minha situação, que eu estou aqui injustamente. Mas não precisava. Não precisava disso. Por quê? Porque Deus era com José. Deus estava na vida de José. E José teve paciência. José teve fé para esperar. E o Deus que eu sirvo, e o Deus que você serve, o Deus que José serviu, é o Deus que faz a circunstância mudar em seu favor. A Bíblia relata que o faraó teve um sonho e ficou perturbado alguns dias, chamando todos os magos, os adivinhas, os conselheiros, chamou todo mundo para interpretar o sonho dele. Ninguém tinha uma explicação lógica para aquele sonho, ninguém tinha um significado. E ele estava com medo de dormir já, porque ele dormia e ele sonhava de novo com o sonho, era repetitivo. Porque Deus é assim. Quando Deus quer falar conosco, Ele repete a situação várias vezes, até ser resolvido na nossa vida. E o negócio ficou tão forte, tão intenso,
no Egito, os servos de Faraó ficou tão preocupado com o Faraó e o próprio Faraó ficou tão preocupado com a sua situação. Então, a Bíblia fala que o copeiro lembrou de José e falou assim, tem um homem na prisão. Ele interpretou o meu sonho. Ele contou a história dele e a história do padeiro. E aconteceu, lembra do padeiro, aquele que foi levado e tal? Então, aquele que foi morto, pendurado lá, e as aves comeram o corpo dele, foi José, aquele lá que foi lançado no cárcere. Ele tem dons. E mandou chamar José. Mandou chamar José. E quando o faraó chama José, diz que todos prepararam. José barbeou, José preparou, deixou ele apresentável para falar com o homem. E quando ele é colocado no palácio, o faraó fala para ele assim, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Eu tô tendo um sonho repetitivo que tem me tirado sono, fome, paz e tudo mais. E eu preciso que você interprete. Aí vem o homem de Deus. Ele fala, isso não está em mim. Eu não tenho o poder de interpretar o seu sonho. Deus, o Deus que eu sirvo, dará resposta de paz ao seu coração. Quando você entende que você sonha os sonhos de Deus e não seus sonhos, você não toma a glória para você. Quando você entende que você sonha os sonhos de Deus, você não se auto-engrandece ou se ensoberbece. Por que Deus foi tanto na vida de José? Porque José reconheceu que Deus era com ele. Mesmo no extremo de humilhação, ele não ousou a murmurar. Ele não ousou a questionar com Deus, a brigar, colocar Deus contra a parede ou coisa parecida. Ele não aceitou, que foi o fato dele falar para o padeiro, lembra de mim. Ele não aceitou. Ele queria sair do cárcere, mas por intermédio de Deus. Por isso ele manteve a paz e ele manteve a fé. E o que é que o Senhor ministra para esse dia de hoje? Não importa o cárcere que você se encontra, mantenha a sua fé e espere Deus agir, porque Ele vai agir. Tudo isso faz parte dos sonhos de Deus na sua vida, os projetos de Deus na sua vida. Essa é uma semana que Deus está fechando com esse sábado, com essa palavra tão forte, porque eu sinto que tem alguém aqui muito aflito com a sua situação de cárcere, de prisão, de luta, de humilhação, de situações adversas, uma após a outra, uma após a outra. Faz parte dos sonhos de Deus na sua vida. Faz parte dos sonhos de Deus. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai mudar a sua história. Deus vai te colocar vestes novas. Deus vai colocar um cântico novo na sua boca. Deus está te dando inteligência e sabedoria para lidar com a situação. Agora esteja atento quanto ao que Deus está fazendo na sua vida, pois os sonhos de Deus são melhores que os seus. Como diz o louvor, tão grandes que não pode imaginar. E aí o refrão diz, você devia se alegrar e você devia agradecer, independente da situação que você esteja vivendo. Não espere a honra chegar para você adorar a Deus. Não espere o cárcere se abrir para você adorar a Deus. Lembra Paulo e Silas na prisão? É no cárcere que nós adoramos. É no cárcere que nós cantamos, glorificamos, exaltamos, engrandecemos o nome do Senhor. Não esperamos a honra chegar. Nós somos aquele povo que dá graças a Deus mesmo na prisão. Não pela prisão, mas mesmo na prisão. Não é que você tem que glorificar a Deus pela situação que você se encontra. Não é isso que Deus está falando com você. Mas de onde você está, Deus quer ouvir a sua adoração, o seu louvor e a sua fé. José se manteve firme, posicionado, a fé inabalável, foi honrado na prisão. Deus esteve com ele na prisão. Não importa onde você estiver, Deus está com você.
Luta não é sinônimo de ausência de Deus. Tempestade não é sinônimo de ausência de Deus. Muito pelo contrário. Deus está aí. O que você precisa é recorrer a Ele o tempo todo. Lembra dos discípulos? Quando estavam naufragando, grande tempestade, o barco estava já a ponto de naufragar. Pedro rasga o verbo e fala: Senhor, não te preocupas que perecemos? Nós vamos morrer. Mas Jesus estava no barco. Pois é. Jesus estava no barco. Lembra de Jó? Os seus 3 amigos sacerdotes foi lá mandando ele confessar pecado após pecado. Mas ele não estava em pecado. Eram os sonhos de Deus na vida de Jó sendo concretizados e executados na terra. Para que os sonhos de Deus sejam concretizados em nossas vidas, nós precisamos ir para a cova, muitas das vezes, ser traídos, muitas das vezes, ser arrastado para onde nós não queremos ir. Muitas das vezes nós somos arrastados para uma terra estranha, sem nós querer ir. Humilhados neste lugar, massacrados neste lugar, aprisionados e depois de tudo, honrado. Mas em tudo, Deus se faz presente. Sabe? Eu vejo Deus falando que Ele nunca te abandonou. Não importa a situação que você tenha que passar ou que você esteja passando, Ele nunca te abandonou. Tudo isso é para que a soberba não entre no teu coração. José sabia que Deus estava com ele. Tanto é que quando o faraó fala para ele: eu sei que fiquei sabendo que tu é o homem que interpreta sonhos. Pois bem, interprete o meu, me traga o significado. Ele fala: eu não, querido, é Deus. Ele poderia falar assim: não, Deus não está comigo, porque eu fui injustiçado, fui vendido pelos meus irmãos, arrastado até o Egito, injustiçado pela mulher de Potifar, lançado no cárcere. Ele poderia associar toda a desgraça da vida dele à ausência de Deus. Mas ele não fez isso. Muito pelo contrário. Em todo o tempo, José entendeu: Deus está comigo. Ele interpreta o sonho de Faraó e ele fala dos 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Fala de que alguém muito sábio poderia guardar o mantimento para manter o equilíbrio financeiro, a economia do país, enfim. E ali chegou o momento da honra. Então Deus está falando para você: vai ser um salto muito grande. Você que vem aí por uma avalanche de coisas negativas, vai ser um salto muito grande que Deus vai fazer na sua vida. E não vai demorar muito tempo. Vai ser do cárcere ao palácio. Vai ser da sarjeta para a honra. E isso é Deus que fala. Não sou eu. Só o meu coração se enche de alegria em saber que Deus está trazendo uma palavra tão forte. Mas é para quem, pastora? Para quem está firme. Para quem está mantendo a fé. Para quem não está olhando para as humilhações. Para quem não está questionando. Para quem não está contendendo com Deus. Porque se você contende com Deus, você paga preço. Se você fica equivocado, você paga preço. Você precisa aprender a confiar no Senhor e colocar Deus em primeiro lugar. E Deus vai fazer no tempo dele. Eclesiastes capítulo de número 3 fala que há tempo para todas as coisas. Você está passando um vale? Tempo de vale. Está passando um cárcere? Tempo de cárcere. Você está passando um tempo de calúnia? É o tempo da calúnia. Mas Deus não está comigo? Claro que Deus está com você. Essas coisas não é a ausência de Deus na nossa vida. Essas coisas são Deus passando prumo em nós para trazer resiliência e fé em nossas vidas. Aguenta mais um pouco. Aguente mais um pouco. Os sonhos de Deus serão concretizados na sua vida e você precisa estar preparado para a honra que o Senhor está trazendo para você. É algo muito grande e poderoso da parte do Senhor para ser derramado na sua vida, pois os sonhos de Deus são melhores que os seus.
Não deixe de sonhar o sonho de Deus. Não oscile, não abra mão porque está sendo difícil. Persevera, porque Deus vai te honrar. E o tempo da honra está chegando na sua vida. Existem fases dentro de um processo. Olha na vida de José, só para você ter ideia. Ele teve a fase do chamado de Deus, que foi quando ele recebeu ali a túnica. Ele foi separado por Deus. Depois que ele recebeu o chamado de Deus na vida dele, que foi a túnica colorida de várias cores, aí teve a fase da inveja. A inveja dos seus irmãos. A fase das revelações intensas de Deus. E a inveja veio. Lembra do tempo que você tinha uma vida mais colorida, financeiramente falando? Lembra do tempo em que você era mais visto, mais desejado pelas pessoas? Era uma fase. Depois da inveja, chegou um tempo que foi o tempo em que houve o planejamento da morte dele, que foram seus irmãos planejando. Aquele tempo em que o inimigo estava arquitetando contra a vida dele. O tempo do poço, o tempo que foi lançado lá, aquele tempo de agonia, de aflição na alma. O que irão fazer comigo? O que vai ser de mim? E o tempo em que ele foi vendido, arrastado, escravizado, mal interpretado, e o tempo que ele foi injustiçado, aprisionado, honrado lá dentro, mas não é isso, Deus. Eu sei que eu estou sendo honrado aqui, mas não é o que eu quero para minha vida. Foi José que falou isso. Lembra de mim quando entrar lá no palácio? Fala de mim pro rei, pro faraó. Talvez você está sendo honrado de alguma forma, mas está falando, não, Deus, eu não quero esse tipo de honra. Talvez tá sendo bom, tá dando para levar a vida, mas não é isso que eu quero para minha vida. Deus, o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para algo maior. E o tempo do algo maior com Deus está chegando na sua vida. Prepara o teu coração, porque os sonhos de Deus irão começar a concretizar na sua vida. Aguente todo o processo que você está enfrentando. Está chegando o fim. Deus vai te honrar. Mas faça o mesmo que José fez. Vai chegar um momento que vão dizer, você sabe? Não, Deus em mim. Eu não sei nada não, tudo é Deus. Dê a honra ao dono da honra. E assim você será honrado e exaltado nesta terra. Em nome de Jesus, amém? Não perca a tua essência. Não deixe a vaidade entrar no seu coração, a soberba. Dai honra a quem tem honra, que a honra virá sobre você. Enquanto você não entender que você precisa dar honra a quem tem honra, você não será honrado. Por que José foi honrado? Porque ele nunca tirou a honra daquele que tinha honra. Dê toda a honra a ele, que o que é seu está chegando. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por este sábado, em nome de Jesus. Palavra poderosa de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas. Louvar e bendizer o Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que têm compartilhado. Cada dia nós estamos ganhando mais inscritos. Isso é uma bênção para a glória de Deus. Porque cada pessoa que está se inscrevendo quer dizer que ela está ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas ouvirem, mais a fé vai crescer e mais a verdade vai libertar. Mais a verdade vai libertar. E Deus vai mudar o quadro. Amém? Quero louvar a Deus pela vida das pessoas que têm compartilhado, curtido e comentado. Tenho orado por vocês. Eu sei que Deus está ouvindo a nossa oração, porque Ele é bondoso conosco. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nesse dia de hoje. Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, nesse momento, Pai, quero louvar, bendizer, exaltar e enaltecer o teu santo nome. Por este sábado, por mais um dia na sua presença, por essa palavra revelada do seu coração para o nosso coração, Pai. Que assim como José suportou todo o processo, Senhor, que essas pessoas que estão em processo nas suas mãos suportem. Que elas cheguem, Senhor, até o final
e que elas possam ser exaltadas pelo Senhor. Que o tempo da exaltação chegue, Pai. Que o tempo da honra chegue, Senhor. E que a sabedoria que vem do alto cobra elas de alto a baixo, meu Senhor. Eu oro abençoando todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê, daí diga amém. Eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Shalom.